devotos servos de Deus podem experimentar desânimo e exaustão, permitindo que suas circunstâncias superem sua confiança diária em Deus. Um exemplo disso é a história de Elias, um profeta do Reino do Norte de Israel. Elias testemunhou e realizou alguns dos milagres mais incríveis registrados na Bíblia, mas depois disso, ele sucumbiu à depressão e ao terror em resposta à maldade rebelde do rei Acabe. Durante esse tempo, Deus disse a Elias para declarar uma seca na terra. No entanto, Deus também demonstrou repetidamente sua provisão e cuidado por Elias. Primeiro, Deus permitiu que Elias bebesse água de um riacho que deveria estar seco. Além disso, Deus enviou corvos para trazer pão e carne para que Elias se alimentasse. Essas foram manifestações claras do cuidado e provisão divina. A palavra do Senhor veio a Elias, dizendo-lhe: levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique lá, pois ordenei a uma mulher viúva que o sustente. Elias obedeceu e foi a Sarepta. Ao chegar ao portão da cidade, ele viu uma mulher juntando gravetos. Ele a chamou e pediu-lhe que lhe trouxesse um pouco de água em uma jarra para que ele pudesse beber. Enquanto ela ia buscar a água, Elias a chamou novamente e pediu-lhe um pedaço de pão. A mulher respondeu que só possuía uma mão cheia de farinha e um pouco de azeite na jarra, e que estava juntando gravetos para preparar uma última refeição para ela e seu filho antes de morrerem de fome. Elias disse a ela para não ter medo, mas para fazer o que havia dito e, antes de tudo, fazer um pequeno pão para ele e trazê-lo. Então, ela poderia fazer um para ela e seu filho, pois o Senhor Deus de Israel havia prometido que a jarra de farinha não se esgotaria e a jarra de azeite não ficaria vazia, até o dia em que o Senhor enviasse chuva sobre a terra. A mulher obedeceu às palavras de Elias, e ela e sua casa puderam comer por muitos dias, pois a jarra de farinha não se esgotou e a jarra de azeite não ficou vazia, assim como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Depois de algum tempo, o filho da mulher adoeceu gravemente, a ponto de perder o fôlego. Ela disse a Elias: o que eu tenho a ver com você, homem de Deus? Você veio até mim para trazer à memória o meu pecado e matar meu filho? Elias pediu para que ela lhe entregasse o filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para o quarto de cima, onde o deitou em sua própria cama. Elias clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, trazes aflição até mesmo para a mulher que me hospeda, levando a vida do seu filho? Então, Elias estendeu-se 3 vezes sobre a criança, clamando ao Senhor e pedindo que a vida da criança retornasse. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida voltou para o menino. Elias desceu com o filho e o entregou à mãe, dizendo: veja, seu filho está vivo. A mulher reconheceu que Elias era um homem de Deus e que a palavra do Senhor em sua boca era verdadeira. Essa história é encontrada em 1 Reis 17, 8-24. No livro de 1 Reis, capítulo 18, Elias propôs um desafio aos profetas de Baal e da deusa Aserá, reunindo 450 homens que falavam por Baal e 400 que falavam por Aserá. Ele reuniu todo o povo de Israel no Monte Carmelo e disse: até quando vocês ficarão divididos entre 2 formas de pensar? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. No entanto, o povo não respondeu. Elias se declarou como o único homem que ainda falava por Deus, enquanto havia muitos que acreditavam em Baal. Elias propôs um teste. Eles deveriam escolher 2 novilhos, e cada grupo deveria preparar um sacrifício no altar de acordo com as tradições de seus deuses, mas sem acender o fogo. Em seguida, eles invocariam seus deuses, e o Deus que respondesse com fogo seria considerado o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal tentaram invocar seu Deus, gritando e se mutilando, mas não houve resposta. Elias zombou deles, sugerindo que Baal poderia estar pensando profundamente, viajando ou até dormindo. Após horas de tentativas infrutíferas, Elias pediu ao povo que se aproximasse dele. Ele reconstruiu o altar do Senhor que havia sido demolido, colocando lenha, cortando o touro em pedaços e colocando-o sobre a lenha. Então Elias pediu que encham 4 potes com água e derramem sobre o sacrifício e a lenha. Isso foi repetido 2 vezes, e na terceira vez,
a água encheu a vala ao redor do altar. Elias orou a Deus, pedindo que mostrasse sua presença e poder. O fogo do Senhor caiu do céu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água que estava na vala. As multidões caíram com seus rostos no chão, reconhecendo que o Senhor é Deus. Esta poderosa demonstração do poder de Deus, através de Elias, não só mostrou que Deus é capaz de responder com fogo do céu, mas também ajudou a trazer o povo de volta a ele. Elias confrontou corajosamente os profetas de Baal, e sua vitória foi uma prova contundente do poder do Deus vivo. Essa história nos mostra que, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente impossíveis, podemos confiar em Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso que responde às nossas orações e mostra o seu poder. Elias foi um exemplo de coragem e fé, e sua vitória inspirou outros a voltarem seu coração para o Senhor. Podemos confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos adversidades, e Ele sempre nos mostrará o seu poder e presença em nossas vidas. A visão foi o impulso que manteve a coragem de Elias acesa. Os líderes precisam ter coragem em todos os momentos, pois ninguém pode realizar mudanças sem essa qualidade. O coração de Elias estava cheio de coragem, porque sua determinação superou suas reservas, mesmo estando em desvantagem numérica. Ele decidiu que Baal tinha que ser confrontado a todo custo. A coragem de Elias também foi alimentada por sua compaixão, apesar de sua insatisfação e aversão pelas atitudes do povo. Ele desejava que as pessoas encontrassem e seguissem a Deus, adorando e orando apenas a Ele. Elias reuniu coragem para invocar o fogo do céu, que derrotou Baal de forma decisiva. Depois dessa demonstração poderosa do poder de Deus, Elias convocou um milagre ainda maior. Ele orou para que a seca acabasse e Deus respondeu, enviando uma pequena nuvem seguida de uma chuva torrencial. Mesmo diante de tanto sucesso, Elias ficou com medo quando soube que a rainha Jezabel jurou matá-lo. Ele fugiu para salvar sua vida, mas Deus não o abandonou. Quando Elias chegou a Berseba de Judá, ele implorou a Deus para tirar sua vida. No entanto, um anjo tocou nele, fornecendo-lhe comida e água, e Elias ganhou forças para continuar. Ele viajou para o Monte Horebe, e lá Deus lhe falou através de um sussurro suave. Deus deu a Elias instruções e providenciou assistência através do profeta Eliseu. Deus não abandonou Elias, mesmo quando ele estava cansado e desgastado. Ele o levou de volta à luta e o levou para o céu em um redemoinho. Elias entendeu que, assim como ele, somos humanos e podemos ficar sobrecarregados, mas Deus nunca se esquece de nós e conhece nossas limitações. A coragem de Elias nos inspira a não ter medo de enfrentar desafios, a falar a verdade, mesmo quando é difícil, e a confiar na promessa de Deus em meio à adversidade. Elias nos ensina que a verdadeira liderança exige coragem e estar disposto a ficar sozinho, se necessário, para proclamar verdades difíceis. Existem características e comportamentos de Elias que são frequentemente destacados como elementos essenciais para seu ministério e relacionamento com Deus. Fidelidade a Deus. Elias era conhecido por sua dedicação e fidelidade a Deus. Ele se recusou a adorar os deuses pagãos e defendeu a adoração ao único Deus verdadeiro. Sua fidelidade a Deus inspirou outros, e foi um exemplo de como seguir o caminho certo, mesmo quando estava em minoria. Oração fervorosa. Elias era um homem de oração. Ele clamava a Deus com intensidade e sinceridade, buscando a orientação divina e intercedendo em favor do povo de Israel. Sua fé e comunicação constante com Deus eram aspectos fundamentais de sua vida e ministério. Coragem e ousadia. Elias era um profeta corajoso e ousado. Ele confrontou o rei Acabe e a rainha Jezabel, que promoviam a idolatria e a injustiça em Israel. Elias não tinha medo de enfrentar a oposição, mesmo em situações perigosas, e confiava na proteção e poder de Deus. Confiança na provisão de Deus. Uma característica marcante de Elias foi sua confiança na provisão divina.
Ele foi alimentado pelos corvos durante a seca e testemunhou a multiplicação dos alimentos quando estava com a viúva em Sarepta. Elias acreditava que Deus supriria todas as suas necessidades, mesmo em tempos de escassez, persistência e perseverança. Elias não desistia facilmente. Mesmo quando enfrentava obstáculos, provações e oposição, ele se mantinha firme em sua fé e missão. Ele persistia em sua busca pela vontade de Deus e em sua defesa da verdade, mesmo quando parecia estar sozinho.